Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, para você que acompanha no preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar. Música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. E hoje o ritmo tá acelerado, em ritmo de maratona. O nosso convidado é o corredor e maratonista, o Edmilton Santana, que já há muito tempo corre e vai contar muita história pra gente aqui. Edmilton, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Radar. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, ouvintes da Prever. Boa tarde do Radar, os ouvintes do Radar. Eu fico lisonjeado em estar aqui presente, aqui, batendo um papo com você, Júnior, pela história que você também tem no esporte, tá? E pela oportunidade que você está nos dando, tá? De contar nossas experiências vividas, tá? E tentar motivar as pessoas a seguir esse passo, que o espaço da atividade física é muito importante para todos, tá? Legal, ó, o Edmilton tem uma história motivadora, então daqui a pouco você que tá aí, tá pensando, será que eu vou, será que eu começo, será que eu retomo? Continua ligado que o bate-papo vai ser muito legal aqui no Radar da Prever FM. Prever FM. Meio-dia e 6, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você, recebendo hoje um maratonista Edmilton Santana, que já corre há quanto tempo, Edmilton? Que eu voltei, Júnior, tá fazendo 30 anos. Você voltou? Eu voltei. Então, peraí, então a história começou antes. Começou antes. Tá? Eu fui assim, ó, eu sou da geração 60, tá? Então na minha vida eu tive assim algumas bons exemplos, tá? E como, vamos lá, na geração 60 naquele tempo que era como é hoje, tá? Mas era futebol, tá? Então era só futebol, né? futebol e eu sempre fui de praticar esporte, tá? Então, vamos colocar, meus pais pegaram isso, tá? Me viram que eu era muito apegado ao esporte, né? Porque se ele deixasse, eu ficava jogando bola o dia inteiro, cara. Só que sempre na orientação, né? Tem que estudar, filho, tem que estudar. E eu agradeço muito a orientação que eles me deram, tá? E eles descobriram uma coisa, cara. Quando eu entrava de férias, eu vinha para Botucatu, porque eu não sou nascido em Botucatu. É de Jaú, né? Eu sou de São Caetano do Sul, tá? E aí eles perceberam que eu vinha para casa dos meus avós e adorava isso, e aí era a cobrança. Se você quiser ir, você tem que ir bem na escola. Então eu tentava ser o melhor aluno possível, tá? Dentro daquele tempo que eu tinha, porque eu gostava de jogar bola, e fechava as matérias, tinha aprovação e tal, vinha para Botucatu, ficava 2 meses aqui geralmente, voltava para lá. E nessas vai e vem da vida, tá? Quando eu acabei meu ginásio, eu estudei sempre em escola pública, tá? E fui estudar numa escola em Santo André, tá? Que era de formação técnica, tá? Técnico eletrônico. E era particular. E nesses eu fiz bastante peneira de futebol, não consegui passar em nenhuma, tá? Juventus, Palmeiras, Corinthians. Perderam esse talento. Não fui. Eu não acho que era bom, mas não era tão bom, porque naquela época tinha muita gente boa, tá? E aí eu fui para esse colégio que era particular. E nesse colégio, os professores me levaram para o SESI de Santo André, tá? Onde tinha um atletismo forte, tinha o melhor treinador da época, que era o professor Asdrubal, tá? Era um mega entendido em esporte naquela época, tá? E a escola, eu acho que deve ter feito algum convênio com o SESI de lá, e as pessoas seletas, toda a escola foi levada, tinha bolsa de estudo para poder estar competindo nos campeonatos estaduais. E foi aí que começou, tá? Eu, na primeira vez, não fui aprovado no atletismo, tá? Fiz corrida de velocidade, corrida de resistência, mas só que não tinha sido arremesso de peso, não consegui nada. Mas eu voltei lá e conversei com o professor Asdrubal e pedi para ele, falei, não é a oportunidade dele me dar de eu poder estar treinando junto com meus amigos que tinham sido selecionados. Uhum. Ele falou, tudo bem, garoto, só que não tem bolsa de estudo. Eu falei, sem problema, eu tô vindo para cá, não vou fazer nada pela tarde mesmo, né? Que eu ia jogar bola sem ganhar nada. E ele me deu a oportunidade. E depois de 6 meses eu já fazia parte da equipe de atletismo de Santo André. Tá? Aí você foi aprovado. Aí eu fui, ele me aprovou, me deu bolsa de estudo, eu tinha bolsa de estudo, tinha... Então eu fiz meu colégio técnico, tá? Através do esporte, mas acreditando que eu podia fazer e correndo atrás de um objetivo. É isso que é importante nas pessoas, acreditar
sempre ser justo, ser honesto e correr atrás de seus objetivos, tá? Para tentar, pelo menos, se não conseguir chegar lá, poder falar assim, eu tentei. É essa coisa. E aí fiz parte da equipe de atletismo, tricampeão paulista do meio fundo e fundo, como juvenil. E logo depois, quando eu acabei meu colégio, tive a oportunidade de fazer o curso de Educação Física na FEFISA de Santo André, mas não quis porque eu queria estudar em Botucatu. E aí eu vim para Botucatu inicialmente, depois veio meu pai e minha mãe, tá? Eu fiquei na casa dos meus avós durante um tempo. Eu comecei minha vida aqui, fiz tiro de guerra em Botucatu e eu estou aqui desde 1980. Nossa, muito tempo, Edmilton. Muito tempo de Botucatu. Essa cidade para mim, eu vou falar para você, Júnior, essa cidade para mim aqui é o paraíso, tá? As pessoas que podem dizer, a gente não é perfeito, sempre tem algumas coisas que a gente sempre vai querer melhorar, mas essa cidade aqui é uma cidade perfeita, tá? É uma cidade perfeita. Em matéria de clima, em matéria de localização, nossa, é muito boa. Não é uma cidade muito grande, mas também não é uma cidade pequena e a gente tem oportunidades aqui. É isso que é importante, tá? Então, as oportunidades que vão se abrindo, é isso aí que deve ter, tá? Então, eu falo assim, eu adoro essa cidade, tá? A cidade tá no meu coração mesmo, tá? Ô Edmilton, você consegue quantificar quantas maratonas você já fez ou não? Sim, maratona para mim... Quando eu voltei a fazer... Você conta uma por uma? Uma por uma. E, inclusive, quando eu comecei minha primeira maratona, foi uma coisa assim, Júnior, eu tinha 100 quilos. Tá? E eu jogava bola... Você tá brincando comigo. Jogava bola aqui num grupo chamado Grupo Rebola, que inclusive... Que existe ainda? Sou um dos fundadores do Grupo Rebola, tá? E eu achei até que eu jogava bola, cara, porque, sabe, eu jogava porque eu sabia jogar um pouco de bola, tá? Mas com aquele corpo não dava. Então as pessoas reclamavam, né? E eu não entendia o porquê que reclamavam, porque eu achava que era o melhor do campo, sempre, né? E na verdade não era essa. E eu vendo a primeira maratona de São Paulo, que foi em 1995, eu vi aquilo e falei, nossa, rapaz, maratona, 42 quilômetros, porque eu já tinha sido um atleta, tá? Mas eu peguei e falei, pô, 42, nunca imaginei correr 42 quilômetros. Falei, pô, que legal, vou pegar isso aí. E comecei a me preparar para correr uma maratona. E falei assim, meu objetivo vai ser correr uma maratona por ano, tá? E comecei. Perdi peso, comecei a ficar melhor no futebol, porque daí a coisa mudou, daí perdi peso, bastante peso. Você tinha quantos anos? Eu tinha, na época, 37 anos, 36 anos, 37 anos. Você já não era um garoto, não. Mas ainda estava em forma ali. Tava, aí comecei... E depois de um ano fui fazer a primeira maratona, que foi a segunda maratona de São Paulo. Entrei na prova, rapaz, assim, falando assim, né? Pô, vou conseguir, vou... O objetivo era 6 horas, porque é o tempo limite para uma pessoa participante acabar uma prova, tá? Uma maratona, 6 horas, tá? Eu entrei para fazer em 6 horas, tá? Porque o meu objetivo era terminar a maratona. E aí eu corri, fiz a minha prova, rapaz, teve momentos que eu até pensei aquilo lá, o que eu tô fazendo aqui, cara? Porque foi tanto sofrimento, cara. Não tínhamos hidratação, assim, do jeito que nós temos hoje. Não tínhamos informação a respeito de esporte do jeito que é hoje. Não tínhamos tênis do jeito que tem tênis hoje com qualidade, tá? Então, a gente... É na raça. Vamos lá. Acabei a prova exausto. 4 horas e 28 minutos. Opa, 1h30. É, um bom tempo. Menos do que você queria. Um bom tempo de, como se fala assim, na frente, né? Minha mesmo, né? Porque meu objetivo era eu, tá? 6 horas. E falei, pô, nunca mais vou entrar nisso, cara. Isso aqui é loucura, meu. Aí logo em seguida eu tava pensando, quando vai ser minha próxima maratona, cara? Quero mais sarna pra me coçar aqui. E hoje tô aqui, quase completando, né? Tô com meus 64 anos, a caminho dos 65. 50 maratonas concluídas, tá? A caminho da 51ª. Já cheguei a fazer 3 maratonas por ano. E o meu objetivo depois da primeira maratona já era assim, eu quero fazer uma maratona abaixo de 3 horas. Tá? Não era só participar da prova. E aí eu fui criando hábitos, tá? E fazendo caminhos para conseguir esse objetivo, tá? Não consegui chegar abaixo das 3 horas, tá? Mas hoje eu tô contente, cara. Estamos aí com 64 anos e vamos a caminho de mais uma. E qual que é o segredo, Edmilton? 64 anos. Se você pegar alguém que tá ouvindo a gente, eu tenho 30 e não consigo correr 1 quilômetro.
Como é que é a preparação? E quando vai passando o ano, você vai diminuindo o ritmo, vai aumentando? O que você faz para se manter em forma e aos 64 anos completar uma prova com 42 quilômetros? Então, Júnior, olha, nós, como ser humano, tá, temos uma coisa chamada consciência, tá? E a gente tem que perceber que a coisa mais importante, tá, somos nós. Isso aí não é egoísmo, não, tá? Cada pessoa é, para ela, a coisa mais importante que tem no mundo, tá? Então, quando ela tá bem com ela mesma, quando ela tá se cuidando, tá? Todo em volta dessa vai estar legal com ela e ela vai estar legal com ela. Então, esse é o sistema, tá? Então, pensando dessa forma, como que a gente tem que começar? Quem não tem esse hábito, criar um hábito. Porque é hábito, são hábitos que nos transformam, tá? E pensando dessa forma, é assim, a gente tem hábitos que não são hábitos saudáveis, hábitos que me levam para uma evolução e tem hábitos que são saudáveis. Atividade física é uma coisa importante na vida de todas as pessoas, independente se ela tem 10, 20, 30, 50, 80, quantos anos ela tiver. Ela tem que imaginar o que ela está fazendo agora, ela vai colher lá na frente. E como a gente sempre tem que ter a esperança de estar o mais longe possível, tá? Nesse nosso sistema, tá? Então a gente tem que se cuidar. Então você já viu um carro, por exemplo, que você só põe o carro na estrada e não dá manutenção? Como que vai chegar esse carro daqui a um tempo? O nosso corpo é a mesma coisa. Se você não fizer a manutenção, não cuidar dele, não der, você vai chegar lá na frente que arrebentado. E daí não adianta, vai dizer, você vai ter condição de dar uma melhorada, mas não vai poder recuperar aquele tempo que você perdeu no não cuidado. Então vai chegar quebrado, vai chegar meio... E aí a gente fala assim, tem gente que chega pra mim e fala assim, pô, Edmilton, mas você acha que você vai viver mais? Não, eu não vou viver mais. A gente veio aqui com uma condição de viver um determinado tempo. Estamos de passagem aqui. Então, independente se eu tiver bons hábitos ou se eu não tiver bons, eu vou passar por aqui. Agora, o que é legal é a gente deixar um rastro atrás da gente que sejam de caminho de motivação, de inspiração. Né? Deixar um legado bom, tá? Pra gente alterar esse sistema, que esse sistema é um sistema universal. Tá? Não estou falando político, não estou falando em nada disso, eu estou falando em universo. A gente não veio aqui por acaso. E a gente não está sozinho, não. Tá? Então vamos fazer a nossa parte, fazer o nosso melhor para melhorar esse nosso sistema, nesse nosso ambiente. Legal. Bom, o Edmilton vai tomar uma água, eu vou passar um recado aqui. Aliás, dando boas-vindas ao nosso parceiro Igor Peixaria, que está patrocinando o Radar a partir de hoje. Um abraço a toda a equipe lá. Se você está procurando peixes, frutos do mar de qualidade aqui em Botucatu, uma dica, a Igor Peixaria, uma delícia lá. Lá você encontra peixes sempre fresquinhos, selecionados com muito cuidado e prontos para fazer a diferença nas suas refeições. Além de saborosos, todo mundo sabe que os peixes formam uma excelente fonte de proteína e ômega 3, levando mais saúde e qualidade de vida para o dia a dia, para o seu dia a dia e para a sua família, tá bom? E o melhor, hein? Na Igor Peixaria você encontra variedade, atendimento de confiança, aquele cuidado de quem entende do assunto. Bom, onde fica a Igor Peixaria? Fica aqui perto da rádio, inclusive na Tenente João Francisco, 386, Vila dos Lavradores. Agora, se você tiver a opção, se você preferir, você tem a opção de fazer a sua encomenda pelos telefones. Anote aí, código 14, né? 99781-2200 ou 3361-6010. Passe na Igor Peixaria e descubra por que ela é referência quando o assunto é peixe fresco e frutos do mar. Igor Peixaria, amor de família pelo seu pescado. Falar nisso, a alimentação sempre foi muito importante na sua vida de atleta, não foi, Edmilton? Olha, Júnior, a minha atenção com relação à alimentação passou a ser um pouquinho melhor agora, tá? Mas antigamente a gente não tinha nada disso aí, não. Era arroz com feijão mesmo e, vamos lá, um bifinho ou de vez em quando um ovinho mais frequente, né? Final de semana, aquela macarronadinha. E vamos lá, era isso aí. Hoje tem mais informação, a gente sabe que as coisas mudaram um pouco, tá? Então é uma informação que veio para agregar. Então vamos... Você falou, né? Antigamente corria com um tênis qualquer, aí não tinha. Hoje tem muito estudo para tudo, né, Edmilton? Tem uma equipe toda que vai trabalhar num determinado solado, num determinado tênis. É alta tecnologia, parece que a gente está falando de carro, né? Alta tecnologia embarcada num tênis,
numa camisa. Hoje em dia a gente tem camisetas específicas, tecidos específicos, como tudo cresceu, né, Edmilton? Júnior, a ciência, o estudo, a condição de a gente sempre estar aprendendo, tá? A gente vem melhorando. A tendência é melhorar, é sempre ter uma progressão, um aperfeiçoamento do que aquilo que a gente imagina que a gente possa, onde a gente pode chegar. Hoje a tecnologia em tênis, ela mudou muito, tá? E vamos colocar. Só que eu acho assim, estão saindo um pouquinho da realidade nossa do dia a dia, tá? Porque hoje existe tênis aí que custam na faixa de R$2.000, tá? Eu falo assim, precisa de um tênis desse para treinar? Não, não precisa, não, tá? Você precisa ter vontade, acreditar em você, tá? O sofrimento que eu vou ter no meu dia a dia de treino, no sofrimento não, porque eu faço com prazer. Uma palavra-chave de tudo, é fazer tudo com prazer, tá? Então, quando eu saio de casa para treinar, eu vou ter aquele tempo que eu vou dedicar ao esporte naquele tempo, naquele determinado momento, tá? E dessa forma, eu não preciso de um tênis, tá? Eu preciso de R$2.000. Um tênis bom, tá? Um tênis que me dê qualidade, tá? Eu não vou correr com o que eu corria antigamente, que era uma conga. Tá? Você lembra do conga? Lembra do quichute? Jogava bola com o quichute? Do quichute eu nunca tive, mas eu lembro. Então, hoje a gente tem tênis melhor, mas não são caros, tá? Porque o que acontece? Quem vem atrás, vem pegando essa tecnologia que eles vêm deixando. Ó, vamos colocar. O mês passado quebraram o recorde mundial na maratona abaixo de 2 horas. Uma marca assim, que ninguém nunca imaginava que um ser humano ia conseguir fazer, né? Eu falo assim, qual é o valor que o Edmilton dá para isso, tá? Pô, é lógico que o atleta que realizou essa proeza é um cara fenomenal, tá? Tá? Mas, para aí, eu não posso desprezar aquele tempo que tinha lá atrás, tá? O Ronaldinho da Costa, que foi um brasileiro que quebrou em Berlim o recorde mundial. Ganhou em 94 a São Silvestre, né? Ele não tinha aquele tênis, ele não tinha, tá, a informação nutricional que esse aqui teve, tá? Então vamos colocar, não é um recorde humano, é um recorde humano aliado a tecnologias. Então é lógico, a gente tem que aproveitar a ciência, a sabedoria para fazer a nossa vida ficar mais confortável, tá? Mas vamos colocar, não é dessa forma que a gente tem que valorizar as coisas. Eu valorizo tanto o que bateu o Sebastião, que bateu o recorde agora, como o Ronaldinho, o Alberto Salazar, que foi o primeiro lá atrás, entendeu? Então a gente tem que saber aonde está dando valor. Eu pessoalmente acho dessa forma, tá? Então é isso aí, quebraram o recorde, a tecnologia está aumentando, assim, a evolução está de forma muito rápida. E a gente tem que sempre estar pensando que a gente tem que acompanhar essa evolução. Porque senão a gente vai ficar que nem aquela pessoa que passou o tempo e ela não quis nada com nada, porque o tempo vai passar. E hoje ela não sabe mexer no celular. Então ela fica, não, por quê? Não, eu tenho que ter aprendido a mexer no celular, tá? Pode ser que eu não use o celular do jeito que muita gente usa, mas ele tem que fazer parte, eu tenho que entender. Tem que estar inserido. É isso aí. Então isso é evolução tecnológica, evolução tem que ser acompanhada de forma humana. Bom, vamos de música, daqui a pouco o Edmilton vai falar pra gente das provas que ele mais gosta, vai contar se tem alguma história curiosa de prova para falar pra gente aqui no Radar da Prever FM. Da Prever FM. 12h31, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você, hoje recebendo o Edmilton Santana, que é maratonista, vai para a 51ª maratona, vai fazer a do Rio agora, daqui 2 semanas, né, Edmilton? Vamos estar no Rio de Janeiro, tivemos uma oportunidade depois de ficar fora na última do sorteio. Ah, tá. Porque hoje em dia a concorrência é muito grande, tá? E você tem que fazer uma ficha para entrar no sorteio e depois ser sorteado. Tá? E não fui sorteado, mas depois eu acho que com a mudança da organização da prova, eles aumentaram o número de participantes. E aí eu tive a oportunidade de fazer a inscrição. Eu e a minha esposa estaremos fazendo a Maratona do Rio mais uma vez. É a melhor maratona? É a que você mais gosta aqui no Brasil ou não? Olha, a Maratona do Rio, ela é uma maratona muito bonita, porque o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, fora de... O cenário ajuda um pouco, né? Nossa, é fora fora de comentário. Mas existem outras maratonas, tá? E maratona, assim, que eu acho, assim, maratona melhor para se correr, para quem quer tempo, tá? São as maratonas feitas no Sul. E Porto Alegre é a melhor maratona. É maratona, assim, que você tem as condições, tá?
prováveis, que também não é uma certeza, tá? De conseguir o seu melhor tempo naquele momento que você está treinando para aquilo, tá? Clima ajuda lá também, né? O clima geralmente, a gente sempre tem que estar questionando probabilidade, tá? Quando alguém pergunta, você pratica esporte para viver mais? Eu falo, não, eu pratico esporte para ter qualidade de vida. Uhum. Porque o nosso tempo aqui, a gente não sabe quando, mas é passageiro. E nas provas, quando a gente entra, a probabilidade de ter aquela condição exata de melhores condições para conseguir o melhor tempo seu, é uma probabilidade. No Rio não é tão grande, tá? Porque o tempo lá não ajuda muito e tem alguns altos e baixos. Mas Porto Alegre é 100%, tá? 100% não. 100% de probabilidade. Porto Alegre, qual que é a data lá? Olha, tem 2 maratonas lá em Porto Alegre hoje, tá? Eu não, assim, data específica, eu não sei. Eu sei, parece que há uma semana que vem ou comecinho do mês de julho e tem uma outra na frente. Essa do mês de julho é melhor. Do mês de julho já tá começando a soprar o minuano lá, que é o vento sul que eles falam que corda. É frio demais, hein, Edmilton? Você prefere correr no frio ou no calor? Olha, eu já corri prova de blusa. Blusa, assim, que eu falo é agasalho, tá? Com moletom, tá? Hoje não dá para correr com moletom, porque tá difícil, tá? Hoje você tem que correr com uma regatinha legal, tá? Então, o frio ajuda muito, mas não tem as condições climáticas, ela influencia muito. Não é só a temperatura, mas a umidade do tempo, tá? A umidade também é muito. A gente foi correr um tempo atrás aí, a maratona de Brasília. Nossa. E aí falaram tão mal. Não, mas naquele dia que nós estivemos lá, a umidade não estava ruim. Tava uma umidade gostosa, o tempo estava nublado, entendeu? Mas eu particularmente não gostei da prova e nem assim... A gente correu todas as principais ruas lá, tá? Avenidas, né? Porque lá é tudo avenida, né? Eu não gostei da prova, tá? Então, vamos colocar assim, para quem quer uma dica assim, de participação de maratona, São Paulo, tá? Eu tenho 27 maratonas de São Paulo, tá? De São Paulo, a internacional, aquela que começou lá em 95, tá? Se você tiver que ir em uma das maratonas, vai na São Paulo City, que é melhor, tá? O percurso é melhor, tá? Não que a maratona de São Paulo não seja boa também, mas a organização tudo top, mas a outra te dá probabilidade de você conseguir um melhor resultado na prova que você vai fazer. Você sabe que a maratona de São Paulo, em 2022, eu tava lá no Ibirapuera, e fui lá caminhar, dar uma corridinha e tal. E daí foi no dia da maratona de São Paulo. E eu nem tinha me ligado. E eu assisti a chegada do feminino. E era uma corredora da Tanzânia. Eu não vou lembrar o nome dela agora. Não vou nem tentar arriscar o nome dela. Era da Tanzânia. Eu vi aquela mulher correndo. Eu falei, caramba, ela tá sem esforço. Mas eu vi a galera, assim, uma atmosfera. E depois todo mundo que chegava junto com ela. Eu falei, vou correr essa prova no que vem. Eu não vou correr os 42, né? Mas fui lá, daí nas duas próximas eu fui, 23, 24, e a organização era muito 10, uma organização quase que impecável. E a atmosfera é muito legal em São Paulo para corrida. Assim, maratona em São Paulo é uma coisa assim, é uma coisa de louco, né? Porque quando a gente fala em fazer uma prova em Botucatu, por exemplo, a gente vai criar, é lógico, que um transtorno, né, para algumas pessoas que vão usar aquelas vias e naquele momento não tem como usar. Mas a gente tem que imaginar que aquilo ali é uma coisa transitória feita para o bem, tá? Uhum. Agora você imagina, fechar aquelas avenidas em São Paulo que você causa em São Paulo, tá? E na São Silvestre, então, você fecha todo o centro de São Paulo? Então, Paulista. São Silvestre, nossa, é uma corrida também muito assim, né? São Silvestre, eu falo assim que ela deve ser, quer dizer, o primeiro foco para quem quer entrar no esporte. Tem que ser São Silvestre. Eu acho que porque é uma prova de 15 quilômetros, entendeu? Uma prova que vai exigir um pouquinho mais. Mas nem corre os 15, né? Você nem corre os 15, os 5 primeiros você vai andando. Mas eu participei o ano passado, tá? A prova foi muito bem organizada, largada em onda, eu corri o tempo inteiro dentro do meu ritmo, tá? Então a pessoa tem que ter também consciência e tá ajudando a organização. Se eu corro no ritmo, num pace, tá? Que é minutos por quilômetro, tá? De 6, por que eu vou querer sair num pace de 5, de 4? Eu vou atrapalhar as pessoas que estão atrás de mim. Então, cada um tem que se respeitar e se posicionar no lugar certo. Se todo mundo fizer isso, a organização fica melhor para ele mesmo. Não mentir para a organização, né? Nem para ele próprio, porque então, ele não vai conseguir.
Vou estar lá no quase que atrás do pelotão de elite, mentindo no meu pace e não vai adiantar nada. Vai levar, né? Porque daí vai atrapalhar quem tá atrás e pode às vezes até levar uma peitada de quem vem lá de trás e acabar se machucando, né? Falando nisso, tomar uma peitada, qual a história mais curiosa que você lembra das provas, maratonas que você participou? Sei lá, um tropeção, alguma coisa que você passou mal, teve que ir no banheiro, ajudou a socorrer alguém? Olha, vamos colocar, a gente teve alguns episódios, já caí em prova. Já caiu, Já. Essa aí foi legal, você lembrou em cair em prova, eu falei, nossa, é legal. Existe uma prova chamada Corrida da Tribuna em Santos. É uma prova que também reúne muita gente. Das mais tradicionais. Tá? Ela reúne muita gente também, tá? É uma prova de 10 quilômetros, tá? E um tempo atrás, funcionava da seguinte forma, os 400 primeiros classificados sairiam no pelotão atrás do pelotão de elite, porque o pelotão de elite é convidado pelo tempo que tem, pelo currículo que fez, tá? Então são pessoas convidadas, tá? E se eu não tive, eu tenho que ter um histórico, tá? E comprovado para estar ali, tá? Para ser convidado. E aí atrás já saía o pelotão de elite, né? E como eu sabia dessa regra, eu peguei e falei, vou chegar entre os 400 primeiro. E saí para conseguir isso aí. Aí chegando perto lá na Avenida Beira-Mar, que eu não me lembro o nome daquela avenida ali, que faltava 1.000 metros, 1.500, tinha uma lombada e tinha uma moça entregando água. Eu fui pegar o copinho de água e tropecei naquela lombada, rapaz, levei um tombo. E atrás, eu me lembro que quando eu olhei para trás tinha um monte de gente vindo, né? E eu só me lembrei assim, eu tenho que conseguir chegar entre os 400 primeiro. Levantei e continuei correndo, mas foi assim, a coisa mais louca que aconteceu. Cheguei entre os 400 primeiros e saí lá no ano seguinte. Apesar do tombo. Apesar do tombo. Então, eu acho que foi assim, uma das partes mais assim, para mim, que marcou bastante, foi uma situação legal. Mas na corrida de rua tem uma coisa que é muito legal, as pessoas são muito, vamos assim... Elas se ajudam muito, né? É um esporte que olha, dificilmente eu vi, durante toda essa minha vida dentro do esporte, desentendimento, tá? Às vezes o desentendimento é porque a pessoa viola as regras e aí as pessoas que conhecem não aceitam aquilo, tá? E aí a pessoa vai para cima mesmo, tá? Como pessoas cortando o caminho na prova e fazendo algumas coisas que não é legal, não funciona, tá? Então só foram isso aí, mas eu nunca vi desrespeito, eu nunca vi outra situação que às vezes a gente encontra em outras situações, a não ser assim, que foge do evento corrida, tá? Eu nunca encontrei... Isso que você está falando da solidariedade, né? Obviamente, eu não corri tanta prova como o Edmilton, né? O Edmilton correu muito mais, mas numa dessas duas da Maratona de São Paulo, eu estava fazendo 10. E eu não sei se o staff sinalizou errado e muita gente entrou pro de 20. E eu fui no meio da turma do de 20, né? E daí? O que você vai fazer? Você vai ter que completar com o de 20 depois. E tinha uma senhora que ela estava fazendo o de 20 e ela deixou o ritmo dela, uma senhora assim, devia ter uns 50 anos, ela deixou o ritmo dela para acompanhar esse grupo que estava perdido e ela foi o caminho inteiro, 10 quilômetros, vamos lá gente, vamos lá, faz isso, faz aquilo, ela ia coordenando e dando suporte para umas 10 pessoas e eu no meio ali. Quer dizer, ela abdicou da prova dela para que a gente completasse a nossa. Olha aqui. Tem umas situações que realmente, assim, você sai da prova, não pelo resultado que, às vezes, que nem a senhora lá, ela não conseguiu o melhor dela, porque nem sei se era o objetivo dela, conseguiu o melhor tempo dela, tá? Mas ela vai sair, assim, com aquele sentimento, tá? De realização, sentimento de... Eu acho que é isso que a gente deve trazer na vida da gente, não é só na prova, tá? Trazer desse jeito. Às vezes a gente tem algumas atitudes, tá? Que foge do que é normal. Uhum. E às vezes é por causa de um momento de nervosismo e tal, e a gente tem que parar um pouquinho, pensar que nem todo mundo é igual, que às vezes falta um pouquinho também de esclarecimento daquele nosso, vamos colocar, parceiro que está do lado, para ele parar um pouquinho, refletir e seguir no caminho correto, que eu acho que esse é o nosso legado, tá? Seguir o caminho correto para todos, tá?
Vamos a um rápido break. Daqui a pouco a gente volta aqui conversando com o Edmilton Santana no Radar da Prever FM. 12h44, voltamos com o Radar, música e conversa boa. Todos os dias um bom bate-papo para você. Recebendo hoje o Edmilton Santana, que é maratonista. Então você já contou de uma história curiosa do tombo que você tomou. Mas você já viu alguma coisa curiosa no meio das tuas maratonas? Você tá correndo assim, de repente você vê alguém lá com um cachorro, alguma coisa, sei lá, bizarra que você já viu? Passar uma experiência, tá? Não bizarra, tá? Mas uma experiência de motivação, tá? Ah, isso é legal. Eu já corri São Silvestre à noite, como convidado. Antiga, na década de 80, década de 90 também. 77, 78, tá? Corri como convidado, tá? Só tinha elite, tá? Correu com o João da Mata? Não, o João da Mata veio depois. Corri com o Domingo de Baduíza, tem um monte de gringo. Antes não tinha keniano, tá? Mas vamos lá. E então, depois que eu voltei, a São Silvestre passou a ser uma corrida para mim também, tá? Depois da maratona. E eu sempre fui correr na São Silvestre fazer uma melhor. Surgiu o Barduco de Botucatu nessa época, tá? Um monte de outros corredores. E aí o que acontece, tá? Eu parei de correr a São Silvestre porque não dava para correr. Não tinha como correr. Então eu ia para lá fazer o quê? Eu deixei vários anos de correr a São Silvestre. Aí eu voltei, a minha esposa queria participar, ela participa de várias São Silvestre, inclusive ela, vamos dizer, a São Silvestre motivou ela a entrar na corrida, que ela não fazia corrida. Ela não entrou com você, então? Não, ela veio bem depois, que a gente tinha um grupo que a gente ia para São Paulo, ela ficou na Paulista, vendo o sofrimento da gente naquela largada, que era às 17 horas, naquele solzão batendo na cabeça, tá? E ela falou, ano que vem eu vou correr a São Silvestre. Eu falei, você tá louca? Porque ela fazia natação, ela gostava de nadar como master. E começou devagarzinho, que você falou, quando a pessoa quer começar, o que ela tem que ter? Consciência do que ela quer e pôr um objetivo. Começou devagarzinho, não vai querer sair correndo que nem uma louca, né? Começou dentro de uma planilha, dentro do limite dela e aumentando. E chegou a fazer. Daí ela continuou fazendo, vamos lá. Continuou fazendo e uns anos atrás ela querendo ir, não tinha mais o grupo que ia, né? Eu falei, eu vou fazer inscrição também e fui com ela. Mas assim, fui desanimado, sabe? Aquele cara que, putz, desanimado aqui, por que eu vou fazer aqui? Cara, e aí aí que vai chegar o ponto que eu vou te passar, que você perguntou pra mim o que. Cara, eu larguei, não dava nem pra correr, tá? Porque eu saí um pouquinho mais atrás, as pessoas da frente não corriam e você andava e tal. Aí eu comecei a descer a Avenida Pacaembu ali, que tem, hoje desce aquela descidona, e eu comecei a reparar o meu lado, cara. E aí eu comecei a ver gente que, eu fico até emocionado porque uma situação assim, você imaginava que você não tivesse legal, que você estava ruim e tal. Aí você vê pessoas se superando numa situação muito pior que a sua, tá? Às vezes, uma debilidade em alguma parte física, assim, matéria de deficiência, tá? Uhum. E fazendo aquilo como, tá? Pessoas muito obesas querendo concluir aquilo, estava no começo, e eu comecei a pensar e agradecer, cara, agradecer a situação de que Deus estava me dando, tá? De estar continuando a fazer o que eu gostava, e aquilo ali foi marcante mesmo, tá? E eu acho que é assim, a gente deve olhar do lado da gente, observar o lado da gente, porque às vezes a gente está numa situação que não é muito legal, que você se imagina não está muito legal, mas existem pessoas do seu lado que, mesmo estando limitado, estão superando por o mesmo objetivo. Tendo a motivação ali. Isso aí te dá motivação para você seguir, tá aí dando a mão para quem está atrás, naquela situação que você me falou, que um corredor te ajudou num determinado ponto da corrida. É uma corredora. Tá? Então, era uma corredora, mas então, isso aí é muito legal, cara. E é isso aí que motiva a gente a estar fazendo o que a gente faz, acima de tudo, gostando, tendo prazer, tá? E gostando do que faz, tá? Eu, sinceramente, eu visto a camisa hoje da corrida, tá? Uma porque eu acredito que ela vai me trazer qualidade de vida e sempre me trouxe, tá? E também de poder estar motivando as pessoas a seguir esse caminho, tá? Se você não pode correr, começa fazendo uma caminhada hoje, começa a pensar que você é a pessoa mais importante no mundo, no sistema universal. E estando bem com você, tudo vai estar bem com você vai estar... Existe uma velha máxima, né, Edmilton? Se você não gosta de você antes de tudo, você não está preparado para amar ninguém. Correto. Né? Então, se eu não me amo, como é que eu vou falar que eu amo uma pessoa? Então eu tenho que me amar acima de... Na Terra, tem que me amar acima de tudo.
né? Acima de mim, só Deus. E eu agradeço só um ente também, supremo. Eu agradeço também, Júnior, vamos colocar, nesse percurso que eu corri, as pessoas que, vamos colocar, a gente conhece várias pessoas, tá? Mas tem pessoas que ficam mais afinidadas, né, com a gente, tá? Eu agradeço de ter cruzado com essas pessoas e essas pessoas hoje estão no meu caminho, tá? Tem pessoas que estão junto comigo, que nem minha esposa, que me dá uma força muito, tá? Eu dou para ela também. Ela é maratonista hoje também. Hoje ela é maratonista, ela tá indo pra 30ª, não vou errar aqui. Quem que tem o pace melhor, hein? Eu venho assim, ela não corria até, pra você ter uma ideia, ela não corria até os 30 e poucos anos, tá? Ela começou depois dos 30 e poucos anos, praticar esporte. Então você vê que não é absurdo você chegar e falar assim pra uma pessoa, vamos começar, e a pessoa pegar e falar, não, vou começar. Agora, vamos colocar, a gente tem que ter oportunidades de poder estar motivando essas pessoas, através de grupos, tá? Antigamente, aqui há um tempo atrás, tinha como se fala? Me deu um branco aqui, cara, mas vamos colocar, o pessoal que corria aqui, marcha lenta, que motivava muitas pessoas, tá? A gente começou... eu lembro disso. Eu me lembro que a gente saiu no começo com 6, 7 pessoas, entre esses 6 e 7, tinha o pessoal da GM, tá? O Robson, tá? Tinha esse pessoal que era o pessoal que puxava. Chegou a ter quantas? 200 pessoas, tá? Então, isso aí motiva muito, tá? Ter esses grupos, tá? Que produzem, tá? Isso para outras pessoas. Não com o objetivo de ser competitivo. A gente não entra com... A competição tem que ser com a gente mesmo, tá? O resto é consequência, tá? Se eu subir não pode, se eu não subir não pode. Não é a medalha de participação, todo mundo vai ter isso, com certeza. Vamos ver, acho que tem participação aqui, vamos lá? Peraí, tem que colocar aqui, agora eu acho que vai, vamos lá. Olá, boa tarde. Esse contato é da Rádio... Bom, acho que não, esse aqui não era. Então vamos para outro aqui, ó. Você conhece o professor Pereira? Conheço. Ele mandou aqui, amigo. ó. Hoje você está entrevistando a pessoa que mais entende de corridas, maratonista. Ele e a esposa Regina, uma pessoa do bem, parabéns. É o professor Pereira que mandou. Então, o professor Pereira é uma pessoa que veio para Botucatu, tinha um monte de opções, não precisava vir para cá e veio... E escolheu o Botucatu para ficar. Escolheu e é botucatuense hoje, tá? Que ele foi reconhecido como botucatuense, mas, acima de tudo, uma pessoa muito boa que trouxe para Botucatu uma evolução muito grande no esporte. Eu encontrei o professor Pereira, eu acho que quando entrei lá, ele falou, quem que é esse louco aqui que veio falar um monte de abobrinha para mim aqui? Aí pegou o telefone, consultou São Paulo para ver se aquilo que eu estava falando era verdade, cara. Olha só. E aí ele mudou tudo, ele um apoio muito grande, trouxe muito para o esporte Botucatu. E eu agradeço, como botucatuense, tá? Como pessoa que ama o Botucatu e tem Botucatu no coração, professor Pereira, tá? O Edson pergunta, para quem tem mais de 30 e quer começar na corrida, qual que é a distância ideal de uma prova? Olha, o Edson, primeiramente você tem que fazer uma avaliação médica para ver, tá? Se tem condição de para ver se não tem ali. nenhum BO aí no meio aí, tá? Porque às vezes a gente não sabe como que tá, né? Mas, olha, não tem, como se fala, distância mínima. O que você tem que fazer é fazer a coisa com prazer de fazer. E à medida que você vai conseguindo metas, tá? É lógico que eu não vou querer correr de cara uma maratona, tá? Que é uma coisa absurda. Começa na prova de 5, depois vai para de 10, mas sempre com aquele objetivo, tá? Eu me superar, não tentar superar o meu adversário, porque nem é adversário, tá? Ele é um outro participante e eu sou eu. Então, se o meu resultado for melhor que ele, beleza. Se não for, ele é melhor que eu lutar, vou treinar para ser um dia melhor que ele. Edmilton, se não fosse a corrida na sua vida, você consegue se enxergar fora dessa atmosfera? Hoje não, tá? Mas um tempo atrás eu ia ser jogador de futebol, cara. Então, mas olha, esse negócio de... Hoje, com a experiência que a gente tem, tá? Que eu tenho, tá? Eu vi diferente, tá? Futebol é um esporte, mas não é um esporte solitário. Para mim ser um bom jogador de futebol, eu tenho que estar bem com o meu corpo, comigo mesmo. Então eu tenho que me preparar anaerobicamente e aerobicamente, tá? Então a corrida... a academia, isso aí são, a academia que eu falo, musculação, isso aí são peças fundamentais para agregar a minha aptidão e ser um jogador de futebol. Mas eu não me vejo de outra forma sem ser um corredor, tá? Eu
sempre fui, apesar de um tempo não querer ser, né? Porque eu larguei eu sou um corredor. E o mental numa hora dessa, Edmilton, em maratonas, né, corrida de fundo? Então, hoje já mudou um pouquinho, né? Porque como eu tenho uma experiência, tá? É o meu foco, tá? Eu me vejo chegando, tá? Então, a minha largada, eu me vejo chegando. Eu sei todos os, vamos colocar, as dificuldades que eu vou ter, tá? Às vezes a gente tem até algumas mais, tá? Mas o meu foco é o objetivo. Então, é dessa forma que a gente tem que agir na vida, tá? Às vezes a gente tem no meio do caminho aí alguns, vamos colocar, obstáculos, mas esses obstáculos devem ser vencidos, tá? Então a gente é com essa mentalidade que a gente tem que sair. Se você sair como um derrotado, aí não adianta. Edmilton, passa uma mensagem para quem está escutando agora, não só para quem quer correr, para quem quer iniciar uma atividade física, para quem quer superar alguma adversidade através do esporte. Que mensagem que você deixa? Olha, Júnior, eu vou deixar uma mensagem aqui para todo mundo, tá? Para todas as pessoas, tá? Independente de idade, independente de religião, de política, do que for, tá? A gente não está sozinho aqui e a gente tem que deixar atrás da gente um caminho. Esse caminho tem que ser um caminho, eu acredito assim, tá? De justiça, um caminho de honestidade, tá? E pedir a Deus, tá? Que as escolhas da gente sejam escolhas certas. Porque esse caminho, esse mundo aqui tem vários caminhos, tá? E a gente, lógico que a gente vai escolher. Vamos pedir para que o caminho iluminado seja iluminado por Ele, para a gente ser pessoas melhores. E quando a gente é melhor, tá? A gente acaba ajudando as outras pessoas a serem melhores também. Edmilton, muito obrigado pela sua presença aqui, por essa aula, por contar suas histórias e quem sabe a gente conseguiu motivar muita gente que está escutando agora. Olha, Júnior, eu agradeço, tá, a oportunidade de estar aqui na Prever, tá? Bom, a Prever como é uma mutação, né, da PRF8. Isso, né, uma história também que é aqui de Botucatu, tá? A gente passou muitas vezes lá pelo prédio da PRF8, como AM, né? E eu agradeço essa oportunidade, tá? E espero ter correspondido a todos os nossos ouvintes da Prever, tá? Ajudado de alguma forma a melhorar o dia a dia, tá? E o futuro, tá? Então, se a gente puder estar ajudando, pode cruzar comigo, perguntar, a gente está conversando. É um prazer estar nesse caminho. Legal, Edmilton. Obrigado. Parabéns por tudo que você conquistou até hoje. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.